A arbitragem como meio adequado de resolução de conflitos pode ser utilizada em múltiplas áreas do direito, justamente para possibilitar às partes uma maior flexibilidade e praticidade na solução de uma controvérsia. Mas o que exatamente se resolve com a arbitragem? Por meio deste vídeo, serão destacados os principais meios em que se pode utilizar a arbitragem para a solução de controvérsias e o que ela resolve dentro destas. Inicialmente, a lei prevê que qualquer controvérsia, conflito ou desentendimento que diga respeito às partes pode ser resolvidos por meio da arbitragem, desde que esse direito seja livremente disponível. Ou seja, não é qualquer conflito que pode ser efetivamente apreciado a este método. Com o advento da Lei 9.307 de 96, ficou definido já no seu artigo 1º que apenas os litígios referentes a direitos patrimoniais disponíveis podem ser submetidos a esse procedimento. Assim, questões nas quais as partes não podem efetuar transações, como, por exemplo, estado civil, infrações, etc., não poderá ser objeto de discussão, o que permite que as partes usufruam da autonomia da vontade de modo sigiloso, mas também buscando evitar um viés burocrático. Ao que tange ao direito patrimonial disponível, pode ser definido como o direito de dispor de bens que podem ser livremente alienados ou negociados por encontrarem-se desembaraçados, sem que haja norma de caráter cogente, visando resguardar os direitos da coletividade. Esses direitos são encontrados principalmente na esfera comercial e nas relações contratuais. Exige, portanto, o exame da legislação aplicável a cada caso. Em nosso ordenamento jurídico, costumeiramente utiliza-se a arbitragem em questões contratuais de compras e vendas, fusões e aquisições, dentre outros tipos de contratos, sendo diversas as modalidades. Justamente por isso, a arbitragem, por ser interdisciplinar, também é facilmente encontrada em amplos segmentos, que são eles: a arbitragem societária. Talvez seja o mais conhecido meio de utilização desse instrumento. A arbitragem possui extrema relevância ao tratar de conflitos relacionados com as questões contratuais das sociedades, em especial ao que diz respeito às sociedades anônimas, vez que quase todos os litígios relacionados são cabíveis de arbitragem, desde uma interpretação do estatuto social, como matérias oriundas ao direito de preferência, integralização do capital social, distribuição dos dividendos e até mesmo a responsabilidade dos administradores e dos acionistas controladores. A arbitragem na seara trabalhista. Após a entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, a CLT, em seu artigo 507-A, tornou possível a utilização da arbitragem quando o litígio se tratar de direitos individuais, autorizando que o empregado e o empregador pactuem cláusula compromissória de arbitragem no contrato individual de trabalho. A arbitragem nas relações de consumo. Embora o artigo 51, inciso 7º do Código de Defesa do Consumidor proibir a utilização compulsória da arbitragem, atualmente o Superior Tribunal de Justiça entende que tal convenção nas relações de consumo é válida, desde que o próprio consumidor queira tal disposição, garantindo assim que as partes possam convencionar a arbitragem. A arbitragem na administração pública. Com a entrada em vigor do Decreto número 10.025 de 2019, com a disposição sobre o uso da arbitragem em litígios que envolvam a administração pública com terceiros particulares, notou-se o quão importante é, até mesmo para o Estado, a necessidade de elaboração de um contrato que contenha
em seu esboço a cláusula compromissória e/ou compromisso arbitral. A arbitragem marítima. No direito do mar, cujos contratos são constantemente realizados por partes de diferentes nacionalidades, é que a arbitragem se mostra essencial, pois pode mitigar incertezas relacionadas a qual jurisdição se aplicar em um possível conflito, bem como pode definir por meio de uma cláusula arbitral quais os parâmetros que serão utilizados. A arbitragem na previdência complementar fechada. Tendo em vista o caráter contratual e privado que se emerge a previdência complementar, sendo cabível a utilização da arbitragem em casos de responsabilização da empresa patrocinadora, é possível a aplicação desse instrumento para análise do volume de contribuição aportada pela empresa, se este está em consonância com os instrumentos contratuais aplicáveis. A arbitragem no direito de família e sucessões. Especificamente no que tange ao direito de família, existe a possibilidade da adoção da arbitragem na solução de controvérsias oriundas de natureza patrimonial disponível, como no caso de partilhas de bens em decorrência do fim de uma relação familiar, sendo necessário que as partes envolvidas sejam capazes e maiores de idade, podendo ser pactuada a utilização até mesmo em contratos antinupciais, se preferível. Já nas questões sucessórias, pode-se valer-se da arbitragem na partilha de bens decorrente de um inventário, quando este já se estiver iniciado, mas não finalizado, devendo ser instituído via compromisso arbitral com a concordância de todos os herdeiros. Há também a possibilidade do uso da arbitragem quando é verificada no próprio testamento, mas sendo necessário uma prévia verificação do Poder Judiciário acerca da validade do documento e até mesmo para averiguar se está em consonância com a partilha, para enfim haver a homologação judicial. Ademais, cabe brevemente comentar sobre a arbitragem no direito cambial e no mercado financeiro, que não se confunde com as demais citadas, pois versa sobre operações do mercado de capitais. Assim, a operação da arbitragem cambial ocorre quando existe a compra de determinada moeda e posteriormente a venda em uma praça em que o valor da mesma moeda é maior, gerando lucro para si. Uma compra e venda de moedas em dois mercados financeiros, podendo também se estender para ativos financeiros, derivativos, aluguéis de ativos, dentre outros. Por fim, deixamos claro que existem diversas modalidades de aplicação da arbitragem, a depender da disciplina pela qual está relacionado, tais como agronegócio, direito tributário e até mesmo no ambiental, dentre outras. Em uma sociedade cada vez mais múltipla, percebe-se que há necessidade de um meio rápido, célere e eficaz de solucionar conflitos. Diferentemente, há uma disciplina pela qual a arbitragem não se mostra compatível. Uma clara demonstração de como este importante instrumento pode e deve ser utilizado no cotidiano em diversas situações. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse maravilhoso universo que é a arbitragem e como ela pode auxiliar diversas modalidades de conflitos. Caso você tenha alguma contribuição, sugestão ou comentário a fazer, sinta-se à vontade para registrá-lo nos comentários desse vídeo. Ou, se preferir, entre em contato conosco, será um prazer.